E nesta noite, diante desse quadro glorioso do cuidado de Deus, do amparo do Senhor, do seu apacentar as nossas almas, eu quero falar um pouquinho sobre o que está em João capítulo 21, versículos 15 e 16. E eu coloquei um tema aqui, e o tema que eu coloquei é: nossas atitudes podem mudar o mundo. Nossas atitudes podem mudar o mundo. Por óbvio, quando eu falo de mudar o mundo, eu estou vendo o mundo de cada um de nós. E o nosso mundo, ele se estabelece a partir de nós e se propaga através dos que têm contato conosco, daqueles que a Bíblia chama ou nos orienta a amarmos e que a Bíblia, a Escritura chama de o nosso próximo ou o vosso próximo. Ela usa esses termos, amar o próximo. E o mundo só muda, só é possível mudá-lo pela força do amor. E eu, então, hoje à noite, quero falar um pouquinho sobre o finzinho do ministério de Jesus. João 21, versículos 15 e 16, é o relato do fim do ministério de Jesus na terra. Ele já tinha morrido, ressuscitou, e em sua ressurreição, ele, na força do amor, na graça divina, vai recuperar um amigo que tropeçou na caminhada. Um amigo que falhou. Nós temos a tendência de, quando um amigo falha, nós deixar ele para lá. Poxa, eu confiava tanto, eu tinha tanta expectativa, eu fiz tanta coisa boa para ele. Poxa, ele vinha aqui em casa, comia comigo aqui. E agora, que sujeito malvado. Esse sujeito agora me apronta, esse sujeito agora me faz perder a confiança nele. Não é assim que a gente age? Até porque aqueles que nós mais convivemos, aqueles que nós estamos mais próximos, nós temos mais expectativas a respeito deles. Nós não temos muita expectativa com o vizinho que mora lá na outra esquina. Entendeu? Mas com o vizinho que mora ali ao lado, a gente tem uma certa expectativa. A gente tem aquela ideia assim: se eu sair, o vizinho olha. Se os meninos ficar sozinhos por aqui, a dona Maria aqui do lado, dá uma olhadinha para mim, ela vai. Se eles verem alguma coisa errada aqui em casa, eles vão nos socorrer, eles vão. A gente carrega essa ideia de que aqueles que estão próximos a nós vão sempre estar dispostos a não falhar conosco. Imagina agora trazer isso para dentro do ciclo familiar. É mais expectativa ainda. Se espera mais. Entende? Por quê? Não, porque é o meu irmão. É o meu pai, é a minha mãe, é a minha irmã. É o meu filho, é a minha filha. É o meu primo, é a minha prima. Está aqui conosco. Nós não esperamos que vão falhar conosco. Mas eles também falham. E quer saber? Nós falhamos com eles. Essa é a grande verdade. E você já viu quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos? Aquilo que a gente diz assim, ó, falou mal de mim. Nós ficamos tão irritados. Nós ficamos tão ruim por dentro, não é? Vem um amigo e fala do outro amigo e diz: olha, sabia que aquele teu grande amigo, que é mais teu amigo do que meu amigo, ele anda falando umas coisas a teu respeito aí, ele está te negativando aí nos grupos sociais, hein? Não dá um ruim na hora, Dega? Ah, vou falar com ele. Mas eu vou conversar com esse safado. Como é que ele vem aqui em casa e está aqui convivendo conosco e depois fala mal de mim pelas minhas costas? E nós, nessa hora, nós esquecemos que a gente faz igualzinho. Ou não? Ou eu encontro algum santinho aqui
que nunca fez isso? Não tem, né? Não tem. Todos já passamos por aí. O mais controlado, o mais equilibrado, o mais sóbrio dentre nós já fez assim. Já agiu assim. E que bom que o capítulo 21 do Evangelho de João existe. E que bom que chega no versículo 15, 16, 17, mas eu vou tratar diretamente, objetivamente, do versículo 15 e 16 do capítulo 21 de João. Porque agora já não é mais o Jesus, filho da Maria, carne e osso, como eu e você, mas é o ungido de Deus, o Cristo ressuscitado, que vai lá recuperar sujeito como eu e você. Que vai lá dar uma aula, vai dar um ensinamento e que vai mostrar coisas que ajustam a nossa vida, que fazem bem para nós. Porque neste capítulo aparece os discípulos reunidos e aparece Pedro, que ainda pouquinho ali atrás, mais precisamente uns diazinhos ali atrás, tinha negado Jesus. Tinha de ter, eu não conheço ele, não sei quem é. O cara que tinha estado mais pertinho de Jesus. Agora olha e diz, eu não conheço, eu não sou um deles, não, eu não faço parte. Não, mas tu tem fala de Galileu, tens o sotaque da Galileia, e tu é parecido com aquele cara que estava com ele o tempo todo. Não, eu sou. E uma criada lá até insiste e ele bate o pé e pragueja. Você nunca praguejou? É claro que eu não vou usar as possíveis palavras do Pedro aqui. Mas você já imaginou, né? Você já imaginou. Ele praguejou, cuspiu no chão, bateu o pé. Você já viu que a maioria dos mentirosos fazem assim, né? A maioria dos mentirosos, eles vão para o confronto e eles querem ganhar no grito. E o Pedro, naquele momento, dizendo, eu não conheço, eu não sei quem é, nunca andei com ele, não vi, não quero saber. Mas não, eu já te vi com ele. Faz uns casselos, entende? Uma histeria total para ver se convence. Mas não dá, não dá. Não convenceu. E o pior de tudo é que nessa hora, sabe assim, quando você está falando algo de alguém e você acabou de pedir segredo para a pessoa que você está falando, estou falando aqui, mas tu não fala para ninguém, estou falando só para ti. É engraçado como as pessoas contam coisas umas para as outras, é só para ti. Oh, Jesus, já contaram para meia dúzia. Aqui nos amigos, uma vez, uma irmã me chamou, preciso falar contigo em particular. E ela foi falar algo e disse, estou falando para você, ninguém mais sabe, mas aconteceu isso, isso e isso. Ela estava falando do marido dela. E quando ela falou, disse, espera aí. Como assim você está falando só para mim se eu já sei a história? Não, eu não falei com outra pessoa. Eu disse, não, então agora eu virei adivinho. Porque eu vou contar a história para ti antes de tu me contar. Aqui naquela salinha que tem ali. E ela parou. Como que tu sabe? Eu disse, porque tu contou para outro. Tu tá vendo qual é o problema? Tu vem aqui, tu diz que estás contando só para mim, e tu já contaste para uma meia dúzia de pessoas, porque 2 me falaram. 2 pessoas me falaram. Você já contou então para uma meia dúzia. E isso já deve ter se propagado, porque isso é, entende? É igual pó. Entende? Eu disse, e tu vem querer me responsabilizar que estás falando só para mim. Coisa para depois tu sair por aí dizendo que eu falei. Porque vocês sabem, vocês acho que já conhecem o irmão Adilson. O irmão Adilson fala o que sente. Eu não levo para casa o que eu sinto. Entendeu? Afinal, eu estou ali para ajudar, não é?
E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então é verdade na lata. Entendeu? E aí, ela ficou toda envergonhada e tal. Mas às vezes a gente está falando assim com outra pessoa, só vou contar só para ti. E começa a contar. Só para ti, entre aspas. E começa a contar. E quando está contando, chega a pessoa de quem você está falando, mas tu está descosta. Vocês já viram o carão que dá nos dois? Que estão um está contando, o outro ouvindo. O que está contando, o que está ouvindo, às vezes está de frente, está vendo o outro ouvindo. Está vindo aí, está vindo aí. Ô fulano, sabe daquele carro que nós queremos trocar? Mudar a conversa rapidinho e faz. Mas quem chegou já pegou o pedaço. E já entendeu. A pessoa não sabe onde se mete, não é verdade? Aconteceu com o Pedro. Quando o Pedro está praguejando, dizendo: eu não conheço, eu não sou um deles, eu não estou. Estás falando coisa que não está certo, e aquilo tudo, e pragueja, e cospe no chão. Entende? Tem gente que fala assim: eu juro por Deus. O outro cospe no chão, faz cruz em cima, diz: ó, está aqui, ó, jura. Não adianta. O Pedro está nesse embalo e Jesus olha para ele. O Pedro, quando está negando, lá no escuro, Jesus está aqui dentro, no meio das lanternas, de lá para cá dá para ver bem, daqui para lá não. Mas Jesus sabia certinho onde estava o Pedro. E o olho de Jesus, no meio do julgamento do próprio Jesus, entende? Entre as luzes, o olhar de Jesus foi lá no Pedro. É como se Jesus tivesse chegado quietinho e visse todo o praguejamento, toda a negação, tudo aquilo ali. Foi na hora. O Pedro, quando ele olhou, o Pedro já entendeu tudo. Ele sabe que eu estou negando. Pronto. O Pedro baixou a cabeça, sumiu. Entendeu? Como é que dizia aquela menina que veio aqui um dia? Vazou, irmão. Vazou. Entende? E não foi chorar. A Bíblia diz que depois o escritor vai dizer que ele saiu e chorou amargamente. Amargamente. Um amargor invadiu a alma dele. Quem olhou tudo isso, a princípio, teve a impressão que o Pedro nunca mais ia se recuperar. Quem olhou isso tudo, teve a impressão que agora Jesus não ia querer mais saber do Pedro. Até porque Jesus já está sendo ali julgado mesmo. Entende? Agora a coisa acabou-se, o Pedro não presta para mais nada. O próprio Pedro, eu penso que todos aqueles dias seguintes ficou carregando dentro dele a ideia: puxa, Jesus olhou para mim. Jesus viu. Puxa, lá na última hora, Jesus prestou atenção no que eu estava fazendo. A consciência do Pedro martelava diretamente. E o Pedro chora e chora e se arrepende. Só que se arrepende, mas vai agora conversar com quem? Pede perdão para quem? Jesus já foi? Jesus já morreu? Como é que eu converso com ele agora? E coisa triste é o arrependimento depois que o outro morre, né? Tem gente que vai no cemitério, fica ajoelhado no lado do sepulcro e chora. Eu já vi. Chora, chora. Leva flores. Tem filho que fala para o pai, para a mãe ali, o pai morto, a mãe morta, e ele fica ali no lado da sepultura: minha mãezinha, me perdoa, me perdoa. Nunca pediu perdão enquanto a mãe era viva. Nunca pediu perdão para o pai enquanto o pai era vivo. Nunca considerou os conselhos, nunca considerou a orientação, a doutrina da mãe, a disciplina do pai. Achava que o pai era muito chato. Mas agora tem uma saudade: ah, se o pai tivesse aqui para dar uma bronca em mim. Ah, se a mãe tivesse aqui para dizer: meu filho, não faz assim, não faz desse jeito.
mas não tem mais nada agora. E aí chora ali. A mensagem dessa noite é para nós não chorar depois. A mensagem dessa noite é para nós levar as coisas tão ajustadas, porque a palavra justo vem de justeza, de estar encaixadinho, ó, de andar tão certinho que é justo. É justo. Para nós melhorar, para nós, a palavra dessa noite não visa descobrir os nossos erros a fim de nós viver em sofrimento, com consciência pesada. A palavra desta noite é para aliviar a nossa consciência, é para transformar o nosso entendimento, é para nos dar uma nova visão, é para nos chamar para o agora, para que nós tenhamos a consciência de que o amanhã é o resultado daquilo que se planta hoje. Aqueles dias de lágrimas do Pedro eram o resultado do dia que lá atrás ele negou Jesus. Mas Jesus é a personificação do amor. Jesus é a personificação do perdão, da misericórdia, da graça. Eu estava dizendo para a Bruninha, antes de iniciar aqui, que graça maravilhosa é a graça de Jesus, Bruninha. Aí perguntei para ela, você sabe o que isso significa, filha? E ela estava ali conversando comigo, e eu estava explicando para ela o que é a maravilhosa graça. Por que graça maravilhosa? Entendeu? E Jesus ressuscita depois de alguns dias, quando ele vai se manifestar, quando o Pedro nessa época já só sabe uma coisa, eu vou voltar para a pescaria, vou convidar aí uns parceiros, voltar, que acabou tudo, para mim a vida já era. Tudo que eu aprendi com Jesus, tudo o que eu achei que nós íamos fazer, o processo ministerial, a condição futura do apostolado, nada disso mais estava na cabeça do Pedro. Isso acabou-se. Se o Pedro fosse um assembleano, ele ia dizer, eu estou desviado. Não é assim? A palavra desviado lá para o assembleano. Se ele fosse católico, ele ia dizer, eu estou excomungado. Entendeu? Não participo mais da comunhão. E assim sucessivamente, ele usaria a linguagem de cada doutrina que se formasse, que conhecemos hoje. Mas a grande verdade é que o Pedro não tinha mais o que fazer. E ele então diz, eu vou pescar. E os outros dizem, eu vou também. E eles vão tudo pescar, voltam para a pescaria. Os que eram pescadores voltaram para a pescaria. E o Jesus, o Cristo ressuscitado, resolve ir lá fazer uma fogueirinha. O Cristo ressuscitado faz uma fogueirinha, pedrinha. Interessante que o ressuscitado é cheio de glória. O ressuscitado agora está dentro do plano da onisciência. O ressuscitado agora, ele não tem limite. Ele é transcendente em todos os aspectos que você possa imaginar. Ele está inserido na divindade. Agora nós não estamos mais conversando de um homem de carne e osso. Nós estamos falando de alguém que agora está inserido na própria divindade. É Deus. Você entendeu? Não é mais o Jesus de Nazaré. Não, aquele acabou. Aquele lá já era. O que é agora é outro. Claro, você vai me dizer, mas está lá, e o mesmo Jesus, claro, o mesmo Jesus para trazer a essência do que ensinou, do que viveu, do que trouxe, mas agora ele está em uma outra dimensão. Agora ele está dentro da física quântica, do aparecer e desaparecer, do poder passar pela parede sem abrir porta, de moléculas que se acumulam e aparece um corpo e simplesmente se desfazem, desaparece. Está dentro do plano do divino, daquele que pode dizer haja e há. Venha a existência. Você entende? Esse sujeito é tão maravilhoso, é tão glorioso,
que não obstante ele estar dentro dessa dimensão infinita, dessa dimensão extraordinária, magnífica, grandiosa, gloriosa, ele conserva a simplicidade do Criador. E, por incrível, conserva a simplicidade do Jesus de Nazaré. Porque já dentro dessa dimensão, ele vai lá, amontoa a pedra. Não sei se diz pedra te amontoa. Eu não sei, ele podia fazer isso. Ou se pegou mesmo ali, amontoou. Não sei. Fez fogueira. Fez uma fogueirinha. Botou peixe em cima da brasa. Você entende? Mas eu queria que você viesse comigo. Vem para o meu entendimento, vem para a minha visão. Ele está fazendo isso tudo na mesma proporção que o Pai Criador de todas as coisas, lá no livro do Gênesis, diz: haja uma porção seca no meio das águas. E houve. Separem-se as águas de cima e de baixo. E separou. Você entende? Ele agora pode, ele está dentro dessa dimensão, mas cria as coisas com uma simplicidade. E não foi assim que o Criador criou todas as coisas? Com uma simplicidade total. Com o haja que traz à existência coisas que não existem. Que é pronunciado de uma forma que chama a existir as coisas que não existem como se já existissem. Produza a terra árvores frutíferas que dê fruto com semente para se reproduzir, entende? E produza também erva verde. E ouve. E você imagina que tudo estava ali, tudo está aí. Jesus faz a mesma coisa ali naquele dia. Simples. Pedra, lenha, fogo, peixe e muito amor. Muito amor, infinito e sublime amor. Chama eles. O Pedro olha de céu, Senhor. E quando ele, pela silhueta, diz é o Senhor, ele nem espera. Os outros vêm remando lá o barco até chegar cá na areia e o Pedro se joga na água e já vem a nado. Você está entendendo? Aquele irmão que negou, aquele irmão que falhou, aquele irmão que tropeçou. Vamos mais longe? Aquele irmão que caiu. E ao cair se lambuzou todo. Se quebrou todo. Mas agora é o Senhor. Quer dizer, ele errou, mas ele amava o Senhor. Ele errou, mas ele gosta do Senhor. Ele errou, mas ele quer o Senhor. Mas ele foi pescar, ele saiu da linha, do ministério. Mas ele fez porque ele achava que não tinha mais chance. Ele achava que não podia mais. Ele achava que não tinha mais condição. Você está me entendendo? Era um erro de cálculo. Um cálculo feito por uma mente afetada psicologicamente. Um cálculo feito por uma mente arrasada, depressiva, angustiada, de quem enxergou-se. E que ao se enxergar, pensa, olha, não tem mais chance, não dá mais para mim, acabou. Coloquei tudo a perder. Me acabei. Mas, na verdade, aparece Jesus para dizer, quem que diz que não tem mais chance? Quem é o autor da vida? Quem é que faz os dias e dá aos homens dia após dia, para que nos dias que ele dá, o homem se alegre, o homem se regozije, o homem se restaure? Quem é que zera em todas as noites de sono a tua consciência, a tua mente e restaura as tuas forças e te dá saúde e salva a tua alma? Quem é? Você entende?
Oh, glória a Deus! Às vezes na corrida da vida nós não prestamos atenção nisso. Por que que Deus me deixou aqui hoje? Porque apesar de todos os tropeços que já tivemos, por todos os erros que cometemos, por todas as falhas e faltas incríveis pelas quais passamos, porque não fomos ceifados, porque ainda estamos aqui. Oh, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor quer nos restaurar. É porque o Senhor tem projetos, planos, sonhos para nós. Ele tem coisas extraordinárias para nós. Coisas maravilhosas para realizar em nós e através de nós. Você entende? Bom, o Pedro se aproxima da fogueira. Os outros chegam também. No meio da congregação para acabar com toda a fofoca. Para acabar com toda a fofoca. Olha a pergunta de Jesus. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Que pergunta, hein? Que pergunta? Tiago, João, André, todos os outros, menos o Judas. Eram 11 agora, fora Jesus. E eles: tu me amas mais do que estes? A resposta do Pedro: sim, Senhor. Ei, sim, Senhor. Que coisa maravilhosa. Sim. Ei, os que falham conosco não deixaram de nos amar. Os que nos criticam não deixaram de nos amar. Os que às vezes tecem comentário a nosso respeito que nós não gostamos, não deixaram de nos amar. Aqueles que às vezes até inventam algumas coisas, não é porque são maus, não. É porque às vezes eles enxergaram errado, viram errado, tem uma perspectiva errada. Não deixaram de nos amar. O problema é que o único que enxerga a vida assim é Jesus. Você entendeu? Até Davi, um dos grandes reis de Israel, um homem de uma comunhão com Deus incrível. Ele olhava com o olhar da lei e amaldiçoava os seus perseguidores, aqueles que contrariavam ele. Tem um sujeito na vida do Davi que é um sujeito por excelência. Um homem extraordinário. Hoje, um general do exército de Davi, Joabe. O Davi não soube perdoar ele. Davi não conseguiu perdoar ele. Não o matou, não o destruiu, não tirou, mas não perdoou. Olha que coisa. Teve que vir Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, né? Teve que vir Jesus, o Cristo, para ensinar. Ei, não é porque aconteceu aquele probleminha ali que tu não o ama. Não é porque, ou melhor, que ele não te ama, ou ela não te ama. Não é porque tropeçou ali que quer o teu mal de verdade. Não. Às vezes é só uma opinião que você até precisa ouvir mesmo, que eu preciso ouvir. Às vezes é uma palavra que dói, mas eu preciso ouvir.
E não é meu inimigo porque está falando para mim o que eu preciso ouvir. Às vezes é para me despertar, a fim de que eu ore mais, de que eu busque mais, de que eu medite mais, a fim de que eu estude mais, pesquise mais, evolua mais. Jesus mostra isso aqui quando fala com Pedro. Só eu vejo tu no futuro, Pedro, eu não vejo tu agora. O nosso problema é que nós somos muito imediatistas. A gente só enxerga as coisas de agora. Como é que é? Me chamou de feio? Aqui em casa não entra mais. Não. Entende? Que? Falou para ti que eu não presto? Acabou-se. Não entra mais aqui, não come mais aqui. Quando me convidar, não vou. Quando me chamar, não boto mais os pés lá também. Está acabado. A gente mata o outro. Jesus ressuscita e diz: vou lá recuperar o meu amigo. Vou lá recuperar o meu amigo. E o que eu faço para recuperar o meu amigo? Eu vou mostrar publicamente para os outros. Eu vou provocar o meu amigo e vou mostrar publicamente para os outros que o meu amigo Pedro me ama. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes aí? Ele disse: eu te amo. Eu te amo. E Jesus o chama para o ministério que parecia perdido. Então, se tu me amas mesmo, apacenta os meus cordeiros. Pois nós vamos voltar aqui. Na sequência, pela segunda vez, Jesus olha para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Vocês estão entendendo? Acabou o piquenique. Acabou o acampamento. O almoço, a ceia, acabou. Depois de comer, ele faz essa pergunta. Todo mundo fica assim, ó. Pegou o Pedro. Agora, deu para o Pedro. Não é o que vem primeiro? Todos sabiam que o Pedro tinha negado. E agora, deu para o Pedro. E aí, ao invés de ele cobrar o Pedro, dar uma dura no Pedro, ao invés de ele dar um serviço para o Pedro. Tu me amas? Eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor. Ele arruma uma maior testemunha. Ele diz para aquele que agora tem onisciência, que conhece tudo, que sabe tudo. Tu, nenhum deles aqui, nenhum deles sabe. Mas tu sabes que eu te amo. Que coisa maravilhosa, não? Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus eleva a função do Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Por que eu estou dizendo que ele eleva a função? Porque apacentar cordeirinho é cuidar de novinho, de filhotinho. Apacentar cordeirinho, entendeu? É pegar os recém-chegados e cuidar dos recém-chegados. Qualquer um aqui consegue fazer. É aquele que está chegando, é o cordeirinho. Na lógica do rebanho de ovelha, é até 1 ano o cordeirinho. Até 1 ano é cordeirinho. Depois de 1 ano não é mais cordeirinho. Aí é o carneiro, é a ovelha. O cordeirinho tem 1 ano ali do nascimento. Então, primeiro Jesus disse: se tu me amas, apacenta
os meus cordeiros. Entendeu? Apacenta os meus cordeirinhos. Cuida, protege os novinhos que vão estar por aí, os recém-chegados, aqueles que vão precisar de paciência, de entendimento. Cuida deles. Cuida dos fraquinhos, cuida dos que ainda não sabem andar direito. Ensina-os, orienta-os, protege-os, alimenta-os. Olha só o que Jesus está fazendo com Pedro. Se tu me amas, faz isso. Na sequência, ele pergunta se o Pedro ama, e o Pedro diz que ama, e então ele diz, então agora cuida das minhas ovelhas. Ele eleva, agora cuida do rebanho inteiro. Teu amor por mim deve levar você a cuidar primeiro dos fraquinhos, dos pequeninhos, dos recém-chegados. E na sequência, você deve desenvolver um cuidado. Apacentar é guiar, proteger, carregar, salvar, livrar, alimentar. Isso é apacentar. Agora, cuidar é estar ali, protegendo, ajudando. Ela tem uma conexão nas palavras, mas o cuidado com a ovelha adulta já é outro. Com o novinho, tu tem que estar ali cuidando o tempo todo. Com a ovelha adulta, ela já sabe o caminho de ir, já conhece o aprisco, conhece a voz do líder. Então, Jesus eleva o Pedro aqui dentro dessa função e dá a prova do teu amor por mim não é palavras. A prova do teu amor por mim são as tuas ações. Olha aqui, é uma lição de vida para nós. A prova do meu amor por Jesus, já falei aqui quando ensinei sobre o amor ao próximo e o amor a Deus. Repito nos ensinos de Jesus a mesma lição. O nosso amor por Jesus não tem a ver com título, não tem a ver com graduação, não tem a ver com perfeição, não tem a ver com nada disso. A prova do nosso amor por Jesus tem a ver com o que a gente faz um para o outro. Tem a ver com os cuidados que temos uns para com os outros, ainda que imperfeitos, ainda que tropeçamos, ainda que às vezes exageramos, ainda que às vezes não enxergamos da forma que é para enxergar, ainda que às vezes erramos um com o outro. O nosso amor por Jesus só se revela na nossa capacidade de perdoar, de trazer para a fogueira, de trazer para a mesa, de trazer para junto de nós, na nossa capacidade de deixar para lá, na nossa capacidade de não pisar o machucado do que se machucou, mas de colocar azeite, né? Fazer asepsia lá do bom samaritano, botar vinho e azeite e ataduras. Cuidar do bem-estar do outro é a manifestação do amor de Deus em nós para com o próximo. Olha que coisa extraordinária é isso. O mundo só vai melhorar se cada um de nós, olhando as lições do Cristo, agirmos exatamente como ele agiu. Relevarmos, perdoarmos, exercitarmos a misericórdia e sermos generosos para com todos aqueles que são nossos. Nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nossa filha, nossos netos, nossos irmãos, nossas irmãs, nosso amigo, nosso vizinho e nosso que você quiser. Quando nós, em nossa generosidade e amor,
sabemos tolerar, sabemos suportar, sabemos perdoar, sabemos agir como Jesus agiu, então nós estamos revelando ao mundo o amor de Jesus. Porque todo o ensino de Jesus visa nos levar a amar o próximo. E se nós amarmos o próximo como Jesus ensinou, então toda estrutura do nosso mundo muda, se transforma, se renova, fica boa. O mundo é ruim por causa da falta de perdão, que é uma consequência da falta de misericórdia, que é uma consequência da generosidade, que é consequência da falta de amor. De sorte que o tu me amas é que estabelece todo o processo dos relacionamentos dentro da vida cristã. Vida cristã sem amor não é nada. Por isso que o Paulo vai escrever em Coríntios 13, e ele diz que ainda que eu distribua a minha fortuna para os pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, eu morra por alguém, se não houver amor, não tem valor de nada. Não tem valor nenhum. Se eu falar línguas estranhas, se eu tiver a língua dos homens e dos anjos, ou a língua dos comuns e dos mensageiros, mas se eu não tiver amor, não tem valor algum. Porque a vida cristã é realizada em amor. E o amor, nós sabemos, é a força criadora de todo o bem. O amor é a força invisível que restaura tudo. O amor cura tudo. O amor ressuscita mortos. O amor faz o que é paralítico endireitar as suas pernas. O amor tira e elimina a cegueira. Você entende? Ai, meu Deus, mas por que tem uns que não enxergam na vida natural? Eu não estou falando de vida natural, estou falando de espiritualidade. O amor faz-nos fortes espiritualmente. E quanto à vida espiritual, alguns cegos enxergam melhor do que aqueles que enxergam. Porque tem dois tipos de cego. Aqueles que são cegos no físico e aqueles que são cegos no entendimento. No entendimento, no espírito, não enxergam nada de bom em lugar nenhum. Estão ali se deliciando com amigos, parentes, sendo abraçados, beijados e incomodados e falando mal e falando o que não deve, porque não enxergam corretamente. Ainda que os seus olhos físicos veem as paredes, veem as pessoas, veem tudo. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? O mundo só melhora se nós nos dedicarmos em amor. João, no primeiro capítulo, primeira carta, melhor falando, capítulo 3, versículo 18, ele disse assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. A tradução que eu estou usando aqui é NVI. Acho que vai destoar um pouquinho dali, mas o sentido é exatamente esse. Você está me entendendo? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, porque tem gente que só, eu te amo, mãe, e maltrata a mãe. Eu te amo, pai, e maltrata o pai, é agressivo. Entende? Desrespeitoso. Isso é um amar de boca. Não tem valor. O que Jesus faz com o Pedro é levar o Pedro a expressar uma conscientização plena do que ele sentia por Jesus. O eu te amo do Pedro não era de boca, não era de palavras, era de verdade. Quem ama de verdade não consegue ficar parado.
Quem ama de verdade, age. Na verdade, se formos observar, o amor é ação constante. Ah, eu amo muito o meu irmão, entendeu? Mas não faço nada por ele. Ele está doente, eu não visito. Ele está com fome, eu não dou comida. Entende? Vem alguém e diz, sabias que o teu irmão está passando frio? E eu não levo cobertor. Ei, o teu irmão, ele está nesse estado assim, assim, e eu não faço nada. Isso não é amor? É disso que se trata. Jesus vai lá em busca do Pedro. Jesus vai lá e age. Nós precisamos agir. O amor nos responsabiliza. Não dá para amar e não ter responsabilidade. O amor é plenitude racional. Ora, nós todos sabemos que a racionalidade é a base da minha liberdade. E liberdade é sinônimo de responsabilidade. Então, se eu amo, eu tenho a responsabilidade de cuidar. É o que Jesus fala para Pedro. Se tu me amas, então cuida. Então apacenta. Não seja inerte. Ou vocês acham que Jesus queria uma casa cheia de pessoas que escuta, vai para casa e vem outro dia para escutar, e ir para casa de novo, e que vai para casa, meu Deus, não, aqui não acontece. Eu sei que não. Nós não temos reteté, não temos profecia, daquela forma de profecia. Ninguém fica aqui contando sonho e revelação um para o outro, né? Eu penso que não sei, se contam, aí é escondido de mim, entende? Mas a grande realidade é o seguinte, não era isso que Jesus queria. Uma casa cheia, um pregador eloquente, o pessoal dizendo aleluia e glória a Deus, e vai para casa para ser do mesmo jeito. Não. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós escutamos as suas palavras, leiamos as suas palavras, entendamos as suas palavras e, consequentemente, nós vamos ali agir conforme a sua palavra. Vamos para casa agir conforme a palavra. Exato, está escrito, né? E não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Senão nós vamos ter uma fé de obras mortas. Uma fé sem obras. Ou seja, uma fé morta, porque não existe obras. É preciso que a nossa fé se transforme em ação, porque o nosso amor é um chamado para agir, apacentar e cuidar. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu vou parar aqui. Eu acho que essa porção dá para vocês guardar no coração. Eu só vou fazer aqui a conclusão. Haja conforme o mandamento de Jesus para Pedro. Ou conforme a luz, o conselho de Jesus para Pedro. Apacente os cordeirinhos e cuide das ovelhinhas. Haja dessa forma. E haja como Jesus. Mesmo, sabe aquele, eu não sei porque está aqui o conceito de parente. Sabe aquele parente chato? Não sei porque alguém já pensou assim, cunhado. Entendeu? Sabe aquele parente chato? Cuida dele. Acende uma fogueirinha lá. Entende? Aquece o ambiente. Faz uma comidinha. Um caldinho de peixe. Faz. E chama o chatinho também. Traz ele, traz. Ele não vai ser transformado longe de ti. Ele vai ser transformado com as tuas atitudes, com as tuas ações, com o teu comportamento. Olha que coisa interessante. Ele vai deixar de ser chato se ir várias vezes lá. Entende? Eu sei que é difícil, eu sei. Mas nós não estamos falando de facilidade, nós estamos falando de transformação. Se eu quero transformar, imagine uma casa velha que você quer reformar. Dá trabalho, não dá? Você não estala o dedo e está pronto. Não.
Vai ter que desmanchar, vai ter que raspar, vai ter que lixar, vai ter que colocar elementos novos dentro da casa. Depois de tudo ainda, vai ter que limpar, vai ter que pintar. E vai ter muito trabalho. Mas no fim de alguns dias, que casa bonita. Meu, que sala bonita. Como é que vocês... Deu muito trabalho? Foi, você vai dizer, deu, mas valeu a pena. Valeu a pena. Leva o chato lá, leva. A chata também, leva também. Entendeu? Eu sei que a gente quer estar só perto de gente boa, gente legal, mas o que Jesus nos ensina nessa noite é ame, ame, transforme pessoas, porque daí você vai mudar o mundo em sua volta. Você não vai mudar o mundo todo, você vai mudar o mundo em sua volta. E olha só, se você transformar o mundo em sua volta e fazer o seu mundo um mundo bom, você encontrou o paraíso. Você encontrou o paraíso. Porque o que é o paraíso? Não é um lugar bom? Você encontrou o reino. Porque o que é o reino? Justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. A palavra alegria aqui, em algumas traduções, gozo no Espírito Santo. Tem gente que pensa que o paraíso vai ser um jardim, entende? Várias frutas, porque pega a historinha do Gênesis e pensa que vai ser aquele. Não, o paraíso é o teu bem-estar. O paraíso é a tua mudança interna. É tu estar feliz, é tu acordar feliz e ir dormir feliz. É você acordar, abrir os olhos, graças a Deus, mais um dia. Obrigado, Senhor. Viverei esse dia para ti. Estou à tua disposição. Olha o paraíso. E aí toma o seu café e começa já em casa, entendeu? Olha para tua esposa, né? Não sei como é que tu chama, ô velhinha, como é que tá aí? Entendeu? E fica de paz com ela, de bem. E aí sai, vai fazer os teus trabalhos. Vai tomar café ali na padaria, na hora, ali umas 9 horas, 10 horas. E aí tem alguém lá e você cheio de paz. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Jair, com outros aqui, de nós chegar e vocês são diferentes, né? Nós estamos em paz. Nós temos paz. Oh, glória a Deus. Estamos compromissados com a justiça. E o fruto da justiça é paz. É o que diz a Escritura. Se você encontrar alguém que não está em paz, tem alguma coisa errada, ele não está justo. Ai, irmão Deus, mas eu tenho muita luta. Ter luta não quer dizer que não tem paz. Luta é luta, paz é paz. Você entendeu? Lute em paz, é muito melhor. Ó o Davi passando em suas batalhas, ele vai poetizar os salmos mais lindos de Davi, sai das batalhas. Ele vai poetizar e fala sobre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Que isso? Isso é paz. Essa é a expressão de alguém que anda sem medo. Entendeu? De alguém que está totalmente confiante. Daqui a pouco, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que é isso, Davi? De onde que tirasse isso? Ah, Deus está aqui com a gente, cara. Ele está falando de grandes guerras. 1.000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não ser atingido. Isso é uma batalha campal, daquelas de espada e escudo, em que o sujeito precisa ter energia, força, disposição e coragem, muita coragem. O Davi estava cheio de coragem. Você está me entendendo? Justiça. Seja justo, seja, porque quando você precisar de Deus, a tua consciência não te acusará de pecado.
Oh, glória a Deus! E se a tua consciência não te acusar de pecado, tu tens paz com Deus. E se tu tens paz com Deus, tu não vai ter medo de nada. Não. Que coisa maravilhosa. Sobra o que dentro de ti? Gozo, justiça, paz e gozo. Sabia que vai tudo se acabar, entende? Ó, o anticristo está vindo aí, vai queimar tudo, e tu começa a subiar, grandioso és tu, o outro olha, diz, que é isso? Não estás com medo? Não, eu não. Por que tu não tem medo? Porque aquele que me guarda não cochilará. Ele guardará a minha entrada e a minha saída para todo sempre. Oh, glória a Deus! Oh, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Não temerei o que me possa fazer o homem. Oh, vocês querem mais? Eu tenho que acabar, vocês têm que ir com esse sabor para casa, entendeu? Fique em pé aqui, nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa.